Olá! Na aula de hoje, nós vamos responder a pergunta: será que o Access, ou o Access e macros no Access pode ser entendido como uma linguagem de programação simplificada? Repare que aqui no site da Microsoft, essa frase está assim, olha: no Access é útil pensar macros como uma linguagem de programação simplificada que você escreve criando uma lista de ações a serem executadas. Olha, quando se fala que o VBA é uma linguagem de programação, já temos problema, tá? Os programadores nos odeiam por causa disso. Então, falar então de macros como linguagem de programação simplificada é viável? Bom, o que nós vamos ver hoje é que, como já dito nas aulas anteriores, as macros elas nada mais são do que rotinas pré-estabelecidas. Ela tem toda uma facilidade aqui, por exemplo, na nossa macro m abrir tabela, em que essa macro ela abre uma tabela. Eu vou abrir aqui, botão direito, e vou no modo design. Você vai ver que ela tem toda uma rotina a ser executada. Só que essa linguagem aqui, ela é uma linguagem de fácil acesso, identificação, leitura por parte do usuário, tá? Ou daqueles que pretendem criar determinadas rotinas, tá? Então isso aqui é um layout, um design, uma interface de comunicação mais agradável. Então quando a pessoa ela está usando e está pensando em determinadas rotinas para se acontecer, nós podemos entender sim que é uma linguagem de programação simplificada. Por quê? Porque aqui eu estou executando determinadas rotinas numa determinada ordem, com determinados objetivos. Então tem toda uma lógica de programação envolvida aqui. E talvez você não saiba, por trás de todos esses botões há códigos aqui preparados. Então essa interface ela serve simplesmente para poder facilitar. Aqui eu não preciso saber o nome da tabela, eu não preciso saber como digitar essa palavra em inglês, o table, name table, não preciso me preocupar. Eu simplesmente venho aqui, nome da tabela, cliquei, pronto, eu tenho o nome da tabela. Aqui eu não tenho a preocupação de saber que isso aqui se chama message box, porque isso aqui é uma caixa de mensagem. Olha, isso aqui é de fácil leitura. Mas se você se pergunta, olha, é uma linguagem de programação simplificada? Posso dizer que sim. Por quê? Primeiro, nós temos aqui um procedimento. Aqui está o nome do procedimento, ele chama m abrir tabela, tá? Esse é um procedimento. Dentro desse procedimento, eu tenho uma linha de código que se chama uma linha de código que vai abrir a tabela teste do tipo folha de dados, somente leitura. Repare então que dentro desse m abrir tabela, eu tenho uma outra linha de código, que é a caixa de mensagem. Tá? Isso aqui não é um outro procedimento, é uma linha de comando, é uma nova ação. Então, olha, eu tenho aqui um message box, ou uma caixa de mensagem. Esse message box, o prompt dele é o que? Tabela aberta, é minha mensagem. E se eu fosse digitar no VBA, eu deveria colocar entre aspas. Aqui eu não preciso. Eu vou querer um alarme sonoro, eu vou querer do tipo da caixa de mensagem o crítico, e eu vou ter ainda um título ou um título. Então repare que tem toda uma indentação. Aí você fala, tá bom, Elbert, terminou aqui, cadê o end function ou end sub? Não precisa aparecer. Eu preciso saber que aqui esse procedimento se chama m abrir tabela, e ele vai executar duas tarefas, que é abrir a tabela e executar uma mensagem de comunicação. Vamos ver? Olha, abriu a tabela e executou a mensagem de comunicação. Então, o que a Microsoft diz? Quem sou eu para dizer que ela está errada? No Access é útil pensar macros como uma linguagem de programação simplificada, que você escreve criando linhas de ações a serem executadas.
tá? Quando você cria uma macro, selecione cada ação de uma lista suspensa e em seguida preencha as informações necessárias para a ação, ok? Então, se você se pergunta, é uma linguagem de programação simplificada? Se alguém te perguntar, você diga que sim, é uma linguagem de programação simplificada, tá? Com uma interface para facilitar a comunicação com o usuário, ela é uma linguagem de programação simplificada. Eu quero deixar aqui um grande abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.